João Paulo II está chegando ao Brasil. Em toda a história da igreja, poucos papas foram tão ativos como esse polonês de 77 anos. Defensor intransigente dos direitos humanos e sociais, João Paulo II esteve nos 5 continentes, fez quase 80 viagens internacionais, colocando em risco a própria vida ao visitar países em conflito. Nesta noite, você vai conhecer a história de Karol Wojtyła, o polonês pobre e órfão de mãe aos 9 anos, que chegou ao cargo máximo da Igreja Católica. Com a saúde abalada desde o atentado que sofreu em 81, João Paulo II desperta uma dúvida. Quem poderá ser como ele, um pastor universal? Quem será capaz de conduzir mais de 1 bilhão de católicos ao 3º milênio? No ar, câmera manchete. A infância de João Paulo II foi marcada pela forte influência dos pais. Herdou a religiosidade da mãe, que morreu quando ele tinha 9 anos. Criado pelo pai, o futuro Papa teve dúvidas quanto à sua vocação religiosa e quase seguiu a carreira de ator. A fé sempre esteve presente na vida de João Paulo II. Ao nascer, em 18 de maio de 1920, o menino Karol Wojtyła foi consagrado à Virgem Maria. A mãe dele, Emília, pediu à parteira que abrisse a janela para que os primeiros sons que o filho ouvisse fossem em louvor de Nossa Senhora. Era maio, e da janela do quarto dos Wojtyła, no modesto sobrado, se avistava a igreja da cidade e se ouviam hinos em honra da Virgem Maria. Karol Wojtyła teve 2 irmãos. Uma irmã, que morreu antes dele nascer, e um irmão, Edmund, 14 anos mais velho e a quem adorava. O pequeno Karol passou a infância na cidade onde nasceu, na Polônia, Wadowice, de apenas 7.000 habitantes. O pai, de quem herdou o nome, era um tenente reformado do exército. A mãe costurava para ajudar nas despesas da casa. Ela ensinou o futuro Papa a fazer o sinal da cruz e costumava ler trechos da Bíblia para ele. A infância de Karol Wojtyła foi abalada pela morte da mãe, quando ele tinha 9 anos. 2 anos depois, o menino sofreu outro golpe, a morte do irmão. Edmund era médico e se contagiou cuidando de doentes durante uma epidemia. Dali em diante, o grande companheiro de Karol seria o pai, que passou a se dedicar ao único filho que lhe restava. Fazia comida, costurava as roupas do menino e tomava as lições do colégio. Com ele, Karol aprendeu a gostar de livros e de línguas estrangeiras. Foi o pai que lhe ensinou o alemão. Hoje, João Paulo II consegue se expressar em 54 línguas e dialetos, inclusive o português. É gaúcho? Além do polonês, fala com perfeição alemão, latim, italiano, francês, inglês e espanhol. Russo, mais ou menos. Desde criança, Karol Wojtyła praticou esportes. Quando se tornou Papa, causou admiração pela boa forma física, o que lhe rendeu o apelido de Papa Atleta. Em meio às obrigações religiosas, sempre encontrou tempo para se exercitar. Na residência de verão dos Papas, em Castel Gandolfo, na Itália, mandou construir uma piscina olímpica, onde nadava durante horas. Aos 14 anos, Karol descobriu o teatro e ficou fascinado. Anos mais tarde, comentaria com um amigo que, se não tivesse seguido a carreira religiosa, teria se tornado ator. O talento do jovem Wojtyła o destacou no grupo de teatro do ginásio. Logo foi eleito diretor e cenógrafo do grupo. Dono de memória excepcional, era capaz de decorar longas falas a poucos dias de estreia das peças.
Foram anos felizes para Karol Wojtyła, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Era um aluno estudioso, bom desportista, estimado pelos professores e colegas. Aquele belo rapaz, alegre e bom dançarino, atraía as moças. Mas Karol Wojtyła tinha decidido ficar virgem até se casar. Quando fez 18 anos, ele se mudou com o pai para Cracóvia, uma das cidades mais importantes da Polônia. Lá, entrou para a universidade. Um ano depois, em 1939, as bombas alemãs caíram pela primeira vez sobre a cidade. A Polônia foi transformada numa colônia nazista, com a capital em Cracóvia. Anos de dor e miséria começavam para os poloneses. Quando as tropas nazistas avançaram sobre Cracóvia, Karol e o pai decidiram fugir. Carregando apenas uma pequena mala, eles se juntaram à enxurrada de refugiados que ia para o leste. Mas a fuga era difícil, com as estradas metralhadas pelos alemães. Os Wojtyła resolveram voltar para Cracóvia. A Igreja Católica sempre teve muita influência na Polônia. Num país volta e meia invadido e ocupado por forças estrangeiras, o culto católico se tornou um poderoso instrumento de união e identificação dos poloneses. Sabendo disso, os alemães logo proibiram a realização de missas. Também prenderam e mandaram para campos de concentração dezenas de professores da universidade, onde Karol Wojtyła estudava. Instituíram o trabalho obrigatório para os adultos. Com isso, os estudantes ficaram na mira dos nazistas, entre eles o futuro Papa. Naqueles anos de chumbo, as atividades da Igreja Católica se tornaram clandestinas. Nessa época, Karol Wojtyła conheceu Jan Tyranowski, um alfaiate humilde que recrutava jovens para uma sociedade secreta chamada Rosário Vivo. Tyranowski virou seu guia espiritual. Orientado por ele, Karol mergulhou na leitura da Bíblia e de outros textos religiosos. Rezava e meditava todos os dias. Karol também escrevia peças de teatro e poesias sobre santos e profetas. Quando se tornou Papa, Karol Wojtyła disse que Tyranowski foi um desses santos desconhecidos, cuja luz brilha onde reina a noite. Tyranowski ensinou Wojtyła a ter disciplina e aproveitar o tempo. Cada minuto é precioso para João Paulo II. A capacidade de trabalho do Papa polonês surpreendeu o Vaticano. A rotina diária de Wojtyła começa às 5h30 da manhã e termina às 11h30 da noite. O café da manhã e o almoço se transformaram em reuniões de trabalho, onde ele discute com os auxiliares a programação do dia e recebe convidados. O Papa lê a correspondência, o resumo dos jornais, reza, concede audiências e escreve em seu escritório. Apelidado de Papa Viajante e Papa Atleta, João Paulo II bem poderia ser chamado de Papa Escritor. Além de discursos, cartas e documentos sobre dezenas de assuntos que considera importantes, ele já produziu mais encíclicas do que qualquer um dos papas anteriores. Em 19 anos de pontificado, João Paulo II escreveu 12 encíclicas, documentos que dão uma orientação geral da Igreja. Já está sendo esperada a 13ª encíclica. Aos 21 anos, Karol perdeu o pai. Foi morar com amigos, mas conservou o antigo apartamento, alugado quando os dois chegaram a Cracóvia. O imóvel era pequeno, pobre, ficava no porão de uma casa. Em 1944, o jovem Karol Wojtyła escapou por pouco de ser mandado para um campo de concentração. Os exércitos de Hitler estavam sufocando o grande levante de Varsóvia. Resolvidos a liquidar a resistência polonesa, os nazistas fizeram uma grande batida em Cracóvia. Iam de casa em casa, prendendo todos os jovens e adultos homens. Karol Wojtyła estava no apartamento do porão com um casal de amigos. Apavorados, ouviram os berros e os passos fortes dos soldados alemães. Acima das cabeças deles, os soldados subiam rápido as escadas. Wojtyła e os amigos se salvaram porque, na pressa, os nazistas não viram a porta que dava para o apartamento do porão. João Paulo II foi o primeiro Papa em 2000 anos de cristianismo a entrar numa sinagoga, um dos gestos de grande importância histórica e religiosa que praticou. João Paulo II
considera o diálogo com os israelitas um dever da Igreja Católica. Um dever de reparação, principalmente pelo terrível silêncio do Vaticano diante do assassinato de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em 86, Karol Wojtyła entrou na sinagoga de Roma e abraçou o rabino Hélio Toaff. Juntos, caminharam pela nave da sinagoga e ouviram a leitura da Torá, o livro sagrado dos judeus. A amizade de Wojtyła com os israelitas não se resume a um gesto oficial. Alguns dos melhores amigos do Papa são judeus. Yomeruna fra gli ebrei, in ogni tempo, da chiunque. Ripeto, da chiunque. A maior compreensão da história tem nos permitido compreender que nós não somos inimigos naturais, muito mais nós somos parentes muito próximos, com perspectivas muito próximas, usando textos muito parecidos. Então eu acho que essa perspectiva tem trazido e aponta para o futuro realmente uma relação de muito mais fraternidade, de compreensão entre judeus e católicos e cristãos de modo geral. No próximo bloco, a aproximação com os trabalhadores e a luta de João Paulo II em defesa dos direitos humanos. O regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial foi o cenário onde o jovem Karol Wojtyła começou sua carreira religiosa. Os horrores da guerra tocaram fundo o jovem estudante. Lições de vida que marcariam para sempre a personalidade do futuro Papa e que o aproximariam dos mais humildes. Karol Wojtyła foi o primeiro Papa não italiano dos últimos 474 anos da história da Igreja Católica. Antes dele, 263 papas se sentaram no trono de São Pedro. Quando foi escolhido sumo pontífice, João Paulo II disse que aquilo era uma dádiva de Deus para a Polônia. Na época, o país estava sob o domínio da União Soviética. Tinha um governo marxista e ateu, e a igreja era vigiada pelas autoridades. Karol Wojtyła tinha resolvido ajudar os poloneses a reconquistar a liberdade religiosa. O Papa foi eleito num momento crucial, quer para o mundo em geral, quer para a Igreja Católica no mundo. As forças hegemônicas, desejosas cada uma de dominar o cenário mundial, se encontravam numa longa guerra fria. E o Papa desejou dar tudo que ele podia, não só como pessoa, mas em força da sua função, para o restabelecimento da democracia. Em 79, foi à sua terra natal pela primeira vez depois de eleito Papa. Milhões de pessoas emocionadas foram às ruas recebê-lo. O Papa entregou às autoridades polonesas uma lista de concessões que elas deveriam fazer para garantir a liberdade de culto. Em troca, a igreja não atacaria o governo. A situação econômica da Polônia era difícil. Inflação alta, salários baixos, racionamento de comida. As greves estavam proibidas. Os trabalhadores não podiam formar sindicatos. Em 80, os operários do estaleiro naval de Gdansk iniciaram uma greve que se alastrou por todo o país. João Paulo II apoiou o movimento e disse que Lech Walesa, líder do clandestino sindicato Solidariedade, tinha sido enviado pela providência divina. Nos anos seguintes, até a queda do comunismo na Polônia, em 89, João Paulo II ficou do lado dos trabalhadores poloneses e da oposição ao regime. Um dos maiores aliados que o Papa teve nessa campanha foi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Os interesses dos dois coincidiam. Reagan achava que, ajudando a oposição ao governo polonês, enfraqueceria o Império Soviético. Várias entidades norte-americanas começaram a financiar a oposição polonesa. A sensibilidade de João Paulo II para as condições de vida dos trabalhadores vem de sua própria experiência.
Durante a ocupação da Polônia pelos nazistas, quem não tinha trabalho fixo estava arriscado a ser mandado para o campo de concentração. Karol Wojtyła conseguiu trabalho numa empresa química de Cracóvia. Era britador e carregava pesados baldes de cal para o forno da fábrica. A comida era só sopa ou pirê de batata. Essa passagem da vida de João Paulo II se tornou um mito. Para muitos, Wojtyła é o Papa Operário. João Paulo II também se solidarizou com os trabalhadores brasileiros num momento difícil. Em 80, na primeira viagem ao Brasil, ainda durante a ditadura, o Papa disse que os trabalhadores tinham o direito de criar sindicatos livres. No ano passado, o Papa realizou o primeiro seminário internacional de líderes sindicais do Vaticano. O presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, foi a esse encontro. Foi um momento de muita emoção. Eu tenho fotografias, ele conversou individualmente e na conversa falei sobre a realidade do Brasil. Ele demonstrou um grande carinho pelo Brasil. A minha expectativa é que a visita do Papa, a mensagem transmitida, as reivindicações e propostas signifique influenciar a cabeça dos governantes, da elite desse país, para compreender que todos nós somos iguais e não apenas os que têm muito dinheiro. O Papa sempre está atento aos mais humildes. 87% dos católicos do mundo estão no hemisfério sul, a região mais pobre do planeta. Na Bolívia, João Paulo II ouviu os mineiros. Os mineiros, queremos que se ponga este casco. No Paraguai, os camponeses. O campesino não tem terra, o campesino não tem saúde. Na cidade industrial de Pusan, na Coreia do Sul, falou sobre a libertação dos trabalhadores. Na segunda visita ao Brasil, defendeu a reforma agrária. Humano, para que ela sustente a todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. A mãe de Karol Wojtyła queria que ele fosse padre. Com o pai, o menino fez peregrinação a lugares santos. Mas a carreira teatral atraiu o jovem Wojtyła. Ele só se decidiu pela vida religiosa aos 22 anos. Entrou para um seminário clandestino e estudou filosofia e teologia. Aos 26 anos, foi ordenado padre. Viajou a Roma para estudar e voltou para Cracóvia. O padre Jan Kaleta conheceu Wojtyła quando o futuro Papa estudava teologia em Cracóvia. Os dois são amigos há 30 anos. Kaleta vai ficar hospedado no mesmo lugar que João Paulo II durante a visita do Papa ao Rio. Ele levanta muito cedo, pelo menos 4h30. Ele reza muito. Eu celebrei várias vezes a Santa Missa com ele no Vaticano, então ele já está na capela rezando. Ele se prepara e se transforma. Durante a missa parece outra pessoa. O Papa é um homem extraordinário, um carismático, um místico, um pastor, um pai, um amigo, é uma pessoa que junta todas estas virtudes que são tão necessárias hoje. O homem da paz é um peregrino da paz. Em 58, foi eleito bispo auxiliar de Cracóvia. 7 anos depois, se tornou arcebispo. As autoridades não viam com bons olhos as reuniões que o pároco Wojtyła fazia com jovens para discutir filosofia e religião. Era comum Karol ser convidado para excursões pelas montanhas, viagens de caiaque por lagos e rios, ou para esquiar. João Paulo II adora os jovens. Eles são sua esperança. Para eles, criou o Dia Mundial da Juventude, uma peregrinação bienal na Europa, Ásia ou na América. Centenas de milhares de jovens católicos de todo o mundo participam dessas jornadas. Em agosto deste ano, João Paulo II reuniu 1 milhão de jovens em Paris. Na visita ao Brasil, em 91, Karol Wojtyła se encontrou com estudantes e se emocionou. O
Papa sempre procurou ficar próximo das crianças. Num pronunciamento em Roma, o Papa afirmou que os direitos da criança podem ser resumidos num só: o de ser amada. Os adultos de amanhã são as crianças de hoje. Ignorar esse fato é comprometer o futuro da criança e o da sociedade. Em 86, João Paulo II fez outro dos grandes gestos do seu pontificado. Lançou um apelo por uma trégua universal, uma parada simbólica dos conflitos armados em todo o mundo. E na cidade de Assis, terra de São Francisco, padroeiro da Itália, Karol Wojtyła reuniu líderes religiosos de todo o mundo para rezar pela paz. Ali se encontraram católicos e muçulmanos, budistas, hindus, zoroastrinos, sikhs, shintoístas, israelitas e representantes de religiões tradicionais africanas e nativas das Américas. Os líderes reunidos em Assis representavam 4 bilhões de fiéis de 65 religiões e seitas. O desafio da paz transcende as diferenças religiosas, afirmou o Papa. No próximo bloco, a saúde frágil do Papa e o poder de comunicação com as multidões. Nesta sexta, uma história de... A saúde do Papa nunca mais foi a mesma. Mas isso não impediu João Paulo II de continuar sua peregrinação pelo mundo. No início do ano que vem, o calendário do Papa prevê uma viagem histórica a Cuba. O Papa acredita que tem a missão de levar a todos os povos da Terra a mensagem de fé, justiça social, disciplina e dogma da Igreja Católica. Os muros do Vaticano se tornaram pequenos para João Paulo II. Ele parece ter um encontro marcado com todos os que querem ouvir o Evangelho. Que si registra nel Perù, dice ancora, il Signore della vita. Dizem que o mundo se transformou no púlpito de Karol Wojtyła. Por isso, o Papa ganhou mais um apelido: Maratonista de Deus. João Paulo II não parou de peregrinar nem diante de dificuldades como as que enfrentou na visita ao Chile, em 87. Mais de 700 mil pessoas assistiam à missa rezada pelo Papa em Santiago, quando a polícia atacou estudantes que protestavam contra o governo do general Pinochet. O gás lacrimogênio, jogado pelos policiais, chegou ao altar. Com os olhos vermelhos e a garganta ardendo, João Paulo II mal conseguia falar. A grande vitalidade de Karol Wojtyła sempre surpreendeu os que o conheceram pessoalmente. Ele encantou o mundo com o gesto que se tornou sua marca registrada: se abaixar para deixar o solo dos países que visitava. Cada vez mais, os problemas de saúde impedem o Papa de repetir gestos como esse. Para ele, seria difícil, por exemplo, subir desta vez, como fez em 80, a rampa da favela do Vidigal. Nos últimos anos, o Papa tem dado sinais de uma crescente fraqueza física. Mesmo assim, continua a viajar, sustentado por uma extraordinária força de vontade. Muitos acham que o Papa nunca se recuperou totalmente do atentado de maio de 81. Na Praça de São Pedro, João Paulo II foi atingido por 2 tiros disparados pelo turco Ali Agha. Perdeu 60% do sangue por causa de uma hemorragia interna e teve 55 centímetros dos intestinos retirados. Foi operado 3 vezes em apenas 4 meses. Num gesto inesperado, João Paulo II visitou Ali Agha na prisão e o perdoou. Em 91,
Quando esteve no Brasil pela segunda vez, os sinais de cansaço já eram bem visíveis na fisionomia do Papa. Em julho do ano seguinte, ele surpreendeu os fiéis reunidos na Praça de São Pedro, pedindo que rezassem por ele. Foi internado e operado de um tumor no intestino. O Vaticano anunciou depois que tudo estava bem, desmentindo as notícias de que o Papa tinha câncer. Em 93, João Paulo II fraturou o ombro numa queda. Em outra queda, desta vez no banheiro, em 94, o Papa fraturou o fêmur e teve de andar de bengala. Em 95, durante visita às Filipinas, foi amparado por um auxiliar. Jornalistas do Vaticano dizem que o Papa sofre curtos períodos de desmaio. Alguns acham que Wojtyła tem um tumor que está aumentando aos poucos. No ano passado, João Paulo II foi operado do apêndice após sentir fortes dores na barriga. Chegou-se a pensar que fosse um tumor no intestino. O Papa também pode estar sofrendo do mal de Parkinson. Suas mãos tremem, especialmente a esquerda. Apesar de todos esses problemas, João Paulo II mantém um ritmo de trabalho inacreditável para um homem de quase 80 anos e nessas condições de saúde. Em 95, o Papa desmentiu boatos de que poderia abdicar. Afirmou que ficará à frente da igreja enquanto Deus quiser. As doenças não diminuíram a atração que o Papa exerce sobre as pessoas. Desde os primeiros dias como Papa, Karol Wojtyła conquistou o povo com maneiras risonhas e simples. Ele fala com espontaneidade. Karol Wojtyła é o Papa da era das comunicações globais. Talvez por ter sido um ator, compreendeu como nenhum outro sumo pontífice o valor dos gestos. A cobertura que os meios de comunicação dão ao Papa é maior do que a que recebe qualquer outro chefe de Estado. O atual Papa, já há vários anos, é uma figura extremamente carismática. Evidentemente que ele tem estratégias, orientações. Ele, como representante da igreja, ele, sem dúvida nenhuma, é muito bem informado a respeito de cada lugar que ele vai, quais as características do momento naquele país e assim por diante. Agora, ele tem um talento natural para se comunicar, para impor sua presença, né? João Paulo II percorreu até agora quase 1 milhão de quilômetros, fez mais de 2.000 discursos e teve quase 700 encontros com presidentes, primeiros ministros e outras personalidades. Em fevereiro, o presidente Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth tiveram uma audiência com João Paulo II. No encontro, o Papa falou das injustiças sociais do Brasil. A justa distribuição da riqueza seja um fato sempre mais abrangente para cobrir as distâncias entre pobres e ricos. Karol Wojtyła mostrou que não teme a polêmica. Contra o interesse dos Estados Unidos, condenou várias vezes a Guerra do Golfo. Encontrou-se com Fidel Castro e marcou para o início do ano que vem uma visita a Cuba. Estabeleceu relações diplomáticas com Israel e recebeu no Vaticano o líder da OLP, Yasser Arafat. Com a viagem à Polônia, em 79, foi o primeiro Papa a ir a um país comunista. Conversou com Ronald Reagan e com Mikhail Gorbachev, quando o líder soviético ensaiava os primeiros passos da perestroika. Foi também um dos raros chefes de Estado a visitar o general Pinochet na residência oficial em Santiago do Chile. Na Argentina, o Papa não recebeu as mães da Praça de Maio, cujos filhos foram assassinados pela ditadura militar. Na África do Sul, condenou o racismo. Para João Paulo II, a divulgação da fé católica passa pela beatificação e canonização de mártires. Ele acha que a criação de novos beatos e santos estimula o surgimento de vocações para o sacerdócio. Em visita à Coreia do Sul, João Paulo II celebrou uma missa solene, onde declarou santos 103 mártires coreanos, mortos nos séculos XVIII e XIX. Pela primeira vez desde a Idade Média, uma canonização era anunciada fora do Vaticano. João Paulo II beatificou 3 brasileiros: Padre Anchieta, Irmã Faustina e Madre Paulina. O Brasil precisa de santos.
Brasil precisa de muitos santos. A missa de beatificação de Madre Paulina foi rezada pelo Papa em Florianópolis, em 91. Em quase 2.000 anos de história do cristianismo, apenas 3.000 homens e mulheres tinham sido declarados santos pelo Vaticano. Em 15 anos de pontificado, João Paulo II fez mais de 300 santos e beatificou mais de 700 homens e mulheres. O líder de uma igreja de quase 1 bilhão de seguidores se comporta como o mais humilde dos fiéis. Seria esse o segredo do poder de comunicação de Karol Wojtyła? Ele atrai as multidões não para direcioná-las em aspectos negativos, mas sempre procurando valorizar o homem, que é a imagem de Deus. No próximo bloco, o Papa e os temas polêmicos. Wojtyła ao poder. No Vaticano, o Papa reavivou antigos dogmas, como o culto à Virgem Maria e a existência do diabo. Durou apenas 33 dias o pontificado de Albino Luciani, o Papa João Paulo I, antecessor de Wojtyła. De acordo com o laudo médico, ele morreu de ataque cardíaco. Quando a Rádio Vaticano deu a notícia, começaram a surgir boatos em torno da morte do Papa. Chegou-se a dizer que ele tinha sido envenenado. Nada foi descoberto, no entanto, que confirmasse os boatos. Pessoas próximas a João Paulo I disseram que ele não suportou o peso da responsabilidade e o isolamento imposto pelo cargo. O nome de Karol Wojtyła como candidato a Papa já era citado por cardeais que admiravam a resistência da igreja polonesa ao regime comunista. O Papa Paulo VI, que nomeou Wojtyła cardeal, via nele um possível sucessor. Muitos cardeais defendiam a ideia de escolher um Papa mais jovem e saudável. Alguns achavam que era chegada a hora da Europa Oriental fazer um Papa. Wojtyła agradava tanto os cardeais conservadores quanto os reformistas. Em outubro de 78, depois de 2 dias de reuniões na Capela Sistina e 8 rodadas de votações, Wojtyła foi eleito. Dominum Carolum. 99 dos 108 cardeais votaram nele. João Paulo II é considerado conservador em questões de doutrina, moral e tradições da igreja, e avançado nas ideias sobre direitos humanos e sociais, especialmente a ética do trabalho. Karol Wojtyła decepcionou os partidários da teologia da libertação. Em Puebla, no México, durante a Conferência Episcopal Latino-Americana, o Papa disse que os padres não deviam se meter em política, conselho que ele próprio não seguiu quando apoiou os trabalhadores poloneses. Mostrar Jesus Cristo como um político e um revolucionário não combina com os ensinamentos da igreja, disse o Papa em Puebla. Ainda no México, João Paulo II falou contra a miséria dos camponeses. Os ataques do Papa ao planejamento familiar desagradaram membros da própria igreja, governos e entidades feministas da Europa e dos Estados Unidos. O Papa acusou os países desenvolvidos de tentar uma nova forma de colonialismo do terceiro mundo com métodos contraceptivos. O único método que a igreja aceita é a abstenção sexual durante o período fértil da mulher. O Papa se opõe ao aborto, mesmo quando a mulher fica grávida em consequência de estupro. Ele afirma que o aborto é um crime contra o feto, mas admite a pena de morte, ainda que em casos raros. A insistente defesa do casamento e a condenação do divórcio também provocam críticas nos meios católicos. Existe a expectativa de que nesta viagem ao Brasil, o Papa anuncie mudanças de posição em relação às mães solteiras, aos divorciados e outros excluídos do culto católico. Eu acho que a Igreja Católica, ela precisa... Eu sou católica, né? Eu acho que precisa se modernizar um pouco
Eu acho que o mundo está evoluindo muito rápido, o mundo está crescendo muito rápido, a cabeça das pessoas estão se modernizando muito rápida e a Igreja Católica está indo muito devagar. Eu acho que precisa, essa história da camisinha não é uma coisa que não passa, não entra na minha cabeça de eles condenarem o uso da camisinha. O mundo está aí, as doenças estão aí, as pessoas estão pensando diferente e a Igreja Católica está perdendo seus adeptos por causa dessa mentalidade um pouco ainda retrógrada. O Papa também reavivou antigos dogmas da Igreja Católica, como a existência do diabo. Para o Papa, foi o demônio que guiou a mão de Ali Agca no atentado em 81. E foi a Virgem de Fátima que salvou sua vida naquele dia 13 de maio, desviando as balas dos órgãos vitais. João Paulo II fortaleceu o culto à Virgem Maria. Em todos os lugares aonde foi, sempre procurou visitar um santuário da Virgem. No Brasil, o Papa adorou a história de Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada por pescadores. Nos discursos do Papa, são frequentes as referências a Nossa Senhora. Nos últimos anos, João Paulo II vem revendo algumas posições. Ele hoje reconhece a luta contra o desemprego e a preocupação com os pobres. E condena os pecados do capitalismo, injustiça social, falta de solidariedade entre os países ricos e pobres, individualismo e consumismo. No próximo bloco, João Paulo II prepara a grande autocrítica da Igreja Católica. Um pedido de perdão pelas injustiças cometidas ao longo da história. Como no caso de Galileu Galilei, condenado pelo Vaticano por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Apesar da idade e da saúde delicada, João Paulo II não para de fazer planos para o futuro. Ele quer festejar a virada do milênio com uma grande autocrítica da Igreja Católica. Uma espécie de exame de consciência de toda a história da Igreja. João Paulo II acha que reconhecer os erros é um ato de renovação espiritual. O ano 2000 é uma ocasião propícia para a Igreja reconhecer o lado escuro de sua história, afirmou o Papa. Como permanecer calado diante de tanta violência praticada em nome da fé? Em 96, João Paulo II ordenou que, na chegada do novo milênio, a Igreja faça uma reflexão sobre as injustiças cometidas pela Inquisição e a perseguição aos judeus. Em 92, o Papa reconheceu publicamente que a Igreja errou ao perseguir o cientista italiano Galileu Galilei, um gênio da história da ciência. Galileu afirmava que a Terra girava em torno do Sol, mas isso contrariava as interpretações da Bíblia na época. Chamado a depor no Vaticano, Galileu teve de dizer que estava enganado para escapar da fogueira da Inquisição. Isso aconteceu em 1633. 360 anos se passaram até a Igreja reconhecer, com João Paulo II, que quem estava errado era ela, e não Galileu. No último sábado, o Papa assistiu ao primeiro concerto de rock promovido pelo Vaticano, na cidade de Bolonha, na Itália. Ídolos do rock, entre eles o americano Bob Dylan, cantaram para milhares de jovens no encerramento do Congresso Eucarístico. Desde que surgiu, o rock foi considerado pela Igreja Católica uma manifestação de arte do demônio. A
Aceitando a música dos jovens, o Papa procura se aproximar deles. João Paulo II também quer reconciliar cristãos, muçulmanos e israelitas. Como símbolo dessa reconciliação, 3 jovens, uma muçulmana, uma católica e uma judia, cantaram a última música do concerto. João Paulo II quer evitar que o século XXI seja marcado pelo ódio entre essas religiões. Será a mensagem de paz, união e solidariedade o grande legado que João Paulo II quer deixar ao mundo? Esse mundo que nenhum outro líder religioso percorreu como ele. Um filme sobre a vida do Papa é o cartaz da sessão extra especial desta sexta-feira. Existe alguma chance para um não italiano, Eminência? Papa João Paulo II, com Albert Finney, conta a trajetória emocionante de Karol Wojtyła, o sacerdote polonês que se tornou líder da Igreja Católica. Só há 2 cardeais na Polônia. Brzezinski conta como 60%. A sessão extra especial começa nesta sexta-feira, logo depois da novela Mandacaru. A história do Brasil em fascículos grátis na revista Manchete. A história muito bem contada, semanalmente nas bancas. Mandacaru, Amor e Ódio no Sertão, amanhã, depois do Jornal da Manchete. A seguir, Frente a Frente. Atenção, emissoras da Rede Manchete, para o top de 5 segundos. Então, se tudo ocorrer bem, daqui a pouquinho nós vamos poder receber o Papa, que seguirá daqui em helicóptero para a base do 3º Comar, ao lado do aeroporto Santos Dumont, de onde então ele vai sair no Papa Móvel e será a oportunidade da população brasileira ver o Papa em carne e osso mais uma vez. Nós voltamos aos nossos estúdios com Ronaldo Rossi. Você vai ter, pela Rede Manchete, a cobertura completa da visita do Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro. Enquanto nós aguardamos a chegada do Papa, nós vamos assistir a um especial sobre a vida de João Paulo II. A fé sempre esteve presente na vida de João Paulo II. Ao nascer, em 18 de maio de 1920, o menino Karol Wojtyła foi consagrado à Virgem Maria. A mãe dele, Emília, pediu à parteira que abrisse a janela para que os primeiros sons que o filho ouvisse fossem em louvor de Nossa Senhora. Era maio, e da janela do quarto dos Wojtyła, no modesto sobrado, se avistava a igreja da cidade e se ouviam hinos em honra da Virgem Maria. Karol Wojtyła teve 2 irmãos. Uma irmã, que morreu antes dele nascer, e um irmão, Edmund, 14 anos mais velho e a quem adorava. O pequeno Karol passou a infância na cidade onde nasceu, na Polônia, Wadowice, de apenas 7.000 habitantes. O pai, de quem herdou o nome, era um tenente reformado do exército. A mãe costurava para ajudar nas despesas da casa. Ela ensinou o futuro Papa a fazer o sinal da cruz e costumava ler trechos da Bíblia para ele. A infância de Karol Wojtyła foi abalada pela morte da mãe, quando ele tinha 9 anos. 2 anos depois, o menino sofreu outro golpe, a morte do irmão. Edmund era médico e se contagiou cuidando de doentes durante uma epidemia. Dali em diante, o grande companheiro de Karol seria o pai,
que passou a se dedicar ao único filho que lhe restava. Fazia comida, costurava as roupas do menino e tomava as lições do colégio. Com ele, Carol aprendeu a gostar de livros e de línguas estrangeiras. Foi o pai que lhe ensinou o alemão. Hoje, João Paulo II consegue se expressar em 54 línguas e dialetos, inclusive o português. É gaúcho? Além do polonês, fala com perfeição alemão, latim, italiano, francês, inglês e espanhol. Russo, mais ou menos. Desde criança, Karol Wojtyła praticou esportes. Quando se tornou papa, causou admiração pela boa forma física, o que lhe rendeu o apelido de Papa Atleta. Em meio às obrigações religiosas, sempre encontrou tempo para se exercitar. Na residência de verão dos papas, em Castel Gandolfo, na Itália, mandou construir uma piscina olímpica, onde nadava durante horas. Aos 14 anos, Karol descobriu o teatro e ficou fascinado. Anos mais tarde, comentaria com um amigo que se não tivesse seguido a carreira religiosa, teria se tornado ator. O talento do jovem Wojtyła o destacou no grupo de teatro do ginásio. Logo foi eleito diretor e cenógrafo do grupo. Dono de memória excepcional, era capaz de decorar longas falas a poucos dias de estreia das peças. Foram anos felizes para Karol Wojtyła, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Era um aluno estudioso, bom desportista, estimado pelos professores e colegas. Aquele belo rapaz, alegre e bom dançarino, atraía as moças. Mas Karol Wojtyła tinha decidido ficar virgem até se casar. Quando fez 18 anos, ele se mudou com o pai para Cracóvia, uma das cidades mais importantes da Polônia. Lá, entrou para a universidade. Um ano depois, em 1939, as bombas alemãs caíram pela primeira vez sobre a cidade. A Polônia foi transformada numa colônia nazista, com a capital em Cracóvia. Anos de dor e miséria começavam para os poloneses. Quando as tropas nazistas avançaram sobre Cracóvia, Karol e o pai decidiram fugir. Carregando apenas uma pequena mala, eles se juntaram à enxurrada de refugiados que ia para o leste. Mas a fuga era difícil, com as estradas metralhadas pelos alemães. Os Wojtyła resolveram voltar para Cracóvia. A Igreja Católica sempre teve muita influência na Polônia. No país volta e meia invadido e ocupado por forças estrangeiras, o culto católico se tornou um poderoso instrumento de união e identificação dos poloneses. Sabendo disso, os alemães logo proibiram a realização de missas. Também prenderam e mandaram para campos de concentração dezenas de professores da universidade, onde Karol Wojtyła estudava. Instituíram o trabalho obrigatório para os adultos. Com isso, os estudantes ficaram na mira dos nazistas, entre eles o futuro Papa. Naqueles anos de chumbo, as atividades da Igreja Católica se tornaram clandestinas. Nessa época, Karol Wojtyła conheceu Jan Tyranowski, um alfaiate humilde que recrutava jovens para uma sociedade secreta chamada Rosário Vivo. Tyranowski virou seu guia espiritual. Orientado por ele, Karol mergulhou na leitura da Bíblia e de outros textos religiosos. Rezava e meditava todos os dias. Karol também escrevia peças de teatro e poesias sobre santos e profetas. Quando se tornou Papa, Karol Wojtyła disse que Tyranowski foi um desses santos desconhecidos, cuja luz brilha onde reina a noite. Tyranowski ensinou Wojtyła a ter disciplina e aproveitar o tempo. Cada minuto é precioso para João Paulo II. A capacidade de trabalho do Papa polonês surpreendeu o Vaticano. A rotina diária de Wojtyła começa às 5h30 da manhã e termina às 11h30 da noite. O café da manhã e o almoço se transformaram em reuniões de trabalho, onde ele discute com os auxiliares a programação do dia e recebe convidados. O Papa lê a correspondência, o resumo dos jornais, reza, concede audiências e escreve em seu escritório. Apelidado de Papa Viajante e Papa Atleta, João Paulo II bem poderia ser chamado de Papa Escritor.
Além de discursos, cartas e documentos sobre dezenas de assuntos que considera importantes, ele já produziu mais encíclicas do que qualquer um dos papas anteriores. Em 19 anos de pontificado, João Paulo II escreveu 12 encíclicas, documentos que dão uma orientação geral da Igreja. Já está sendo esperada a 13ª encíclica. Aos 21 anos, Carol perdeu o pai. Foi morar com amigos, mas conservou o antigo apartamento, alugado quando os dois chegaram a Cracóvia. O imóvel era pequeno, pobre, ficava no porão de uma casa. Em 1944, o jovem Karol Wojtyła escapou por pouco de ser mandado para um campo de concentração. Os exércitos de Hitler estavam sufocando o grande levante de Varsóvia. Resolvidos a liquidar a resistência polonesa, os nazistas fizeram uma grande batida em Cracóvia. Iam de casa em casa, prendendo todos os jovens e adultos homens. Karol Wojtyła estava no apartamento do porão com um casal de amigos. Apavorados, ouviram os berros e os passos fortes dos soldados alemães. Acima das cabeças deles, os soldados subiam rápido as escadas. Wojtyła e os amigos se salvaram porque, na pressa, os nazistas não viram a porta que dava para o apartamento do porão. João Paulo II foi o primeiro papa em 2000 anos de cristianismo a entrar numa sinagoga, um dos gestos de grande importância histórica e religiosa que praticou. João Paulo II considera o diálogo com os israelitas um dever da Igreja Católica. Um dever de reparação, principalmente pelo terrível silêncio do Vaticano diante do assassinato de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em 86, Karol Wojtyła entrou na sinagoga de Roma e abraçou o rabino Hélio Toar. Juntos, caminharam pela nave da sinagoga e ouviram a leitura da Torá, o livro sagrado dos judeus. A amizade de Wojtyła com os israelitas não se resume a um gesto oficial. Alguns dos melhores amigos do Papa são judeus. Yomeruna fra gli ebrei, in ogni tempo, da chiunque. Ripeto, da chiunque. A maior compreensão da história tem nos permitido compreender que nós não somos inimigos naturais, muito mais nós somos parentes muito próximos, com perspectivas muito próximas, usando textos muito parecidos. Então eu acho que essa perspectiva tem trazido e aponta para o futuro realmente uma relação de muito mais fraternidade, de compreensão entre judeus e católicos e cristãos de modo geral. Karol Wojtyła foi o primeiro papa não italiano dos últimos 474 anos da história da Igreja Católica. Antes dele, 263 papas se sentaram no trono de São Pedro. Quando foi escolhido sumo pontífice, João Paulo II disse que aquilo era uma dádiva de Deus para a Polônia. Na época, o país estava sob o domínio da União Soviética. Tinha um governo marxista e ateu, e a Igreja era vigiada pelas autoridades. Karol Wojtyła tinha resolvido ajudar os poloneses a reconquistar a liberdade religiosa. O Papa foi eleito num momento crucial, quer para o mundo em geral, quer para a Igreja Católica no mundo. As forças hegemônicas, desejosas cada uma de dominar o cenário mundial, se encontravam numa longa guerra fria e o Papa desejou dar tudo que ele podia, não só como pessoa, mas em força da sua função, para o restabelecimento da democracia. Em 79, foi à sua terra natal pela primeira vez depois de eleito Papa. Milhões de pessoas emocionadas foram às ruas recebê-lo. O Papa entregou às autoridades polonesas uma lista de concessões que elas deveriam fazer para garantir a liberdade de culto. Em troca, a Igreja não atacaria o governo. A situação econômica da Polônia era difícil
Inflação alta, salários baixos, racionamento de comida. As greves estavam proibidas. Os trabalhadores não podiam formar sindicatos. Em 80, os operários do estaleiro naval de Gdansk iniciaram uma greve que se alastrou por todo o país. João Paulo II apoiou o movimento e disse que Lech Walesa, líder do clandestino sindicato Solidariedade, tinha sido enviado pela providência divina. Nos anos seguintes, até a queda do comunismo na Polônia, em 89, João Paulo II ficou do lado dos trabalhadores poloneses e da oposição ao regime. Um dos maiores aliados que o Papa teve nessa campanha foi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Os interesses dos dois coincidiam. Reagan achava que, ajudando a oposição ao governo polonês, enfraqueceria o Império Soviético. Várias entidades norte-americanas começaram a financiar a oposição polonesa. A sensibilidade de João Paulo II para as condições de vida dos trabalhadores vem de sua própria experiência. Durante a ocupação da Polônia pelos nazistas, quem não tinha trabalho fixo estava arriscado a ser mandado para o campo de concentração. Karol Wojtyła conseguiu trabalho numa empresa química de Cracóvia. Era britador e carregava pesados baldes de cal para o forno da fábrica. A comida era só sopa ou pirê de batata. Essa passagem da vida de João Paulo II se tornou um mito. Para muitos, Wojtyła é o Papa Operário. João Paulo II também se solidarizou com os trabalhadores brasileiros num momento difícil. Em 80, na primeira viagem ao Brasil, ainda durante a ditadura, o Papa disse que os trabalhadores tinham o direito de criar sindicatos livres. No ano passado, o Papa realizou o primeiro seminário internacional de líderes sindicais no Vaticano. O presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, foi a esse encontro. Foi um momento de muita emoção. Eu tenho fotografias, ele conversou individualmente e na conversa falei sobre a realidade do Brasil. Ele demonstrou um grande carinho pelo Brasil. A minha expectativa é que a visita do Papa, a mensagem transmitida, as reivindicações e propostas signifique influenciar a cabeça dos governantes, da elite desse país, para compreender que todos nós somos iguais e não apenas os que têm muito dinheiro. O Papa sempre está atento aos mais humildes. 87% dos católicos do mundo estão no hemisfério sul, a região mais pobre do planeta. Na Bolívia, João Paulo II ouviu os mineiros. Os mineiros, queremos que se ponga este casco. No Paraguai, os camponeses. El campesino no tiene tierra, el campesino no tiene salud. Na cidade industrial de Busan, na Coreia do Sul, falou sobre a libertação dos trabalhadores. Na segunda visita ao Brasil, defendeu a reforma agrária. Humano, para que ela sustente a todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. A mãe de Karol Wojtyła queria que ele fosse padre. Com o pai, o menino fez peregrinação a lugares santos. Mas a carreira teatral atraiu o jovem Wojtyła. Ele só se decidiu pela vida religiosa aos 22 anos. Entrou para um seminário clandestino e estudou filosofia e teologia. Aos 26 anos, foi ordenado padre. Viajou a Roma para estudar e voltou para Cracóvia. O padre Jan Kaleta conheceu Wojtyła quando o futuro Papa estudava teologia em Cracóvia. Os dois são amigos há 30 anos. Kaleta vai ficar hospedado no mesmo lugar que João Paulo II durante a visita do Papa ao Rio. Ele levanta muito cedo, pelo menos 4h30. Ele reza muito. Eu celebrei várias vezes a Santa Missa com ele no Vaticano, então ele já está na capela rezando. Ele se prepara e se transforma. Durante a missa parece outra pessoa. O Papa é um homem extraordinário, é um carismático, é um místico, é um pastor, é um pai, é um amigo, é uma pessoa que junta todas estas virtudes que são tão necessárias hoje. O homem da paz é um peregrino da paz. Em 58, foi eleito bispo auxiliar de Cracóvia. 7 anos depois, se tornou arcebispo.
As autoridades não viam com bons olhos as reuniões que o pároco Wojtyła fazia com os jovens para discutir filosofia e religião. Era comum Karol ser convidado para excursões pelas montanhas, viagens de caiaque por lagos e rios, ou para esquiar. João Paulo II adora os jovens. Eles são sua esperança. Para eles, criou o Dia Mundial da Juventude, uma peregrinação bienal na Europa, Ásia ou na América. Centenas de milhares de jovens católicos de todo o mundo participam dessas jornadas. Em agosto deste ano, João Paulo II reuniu 1 milhão de jovens em Paris. Na visita ao Brasil, em 91, Karol Wojtyła se encontrou com estudantes e se emocionou. O Papa sempre procurou ficar próximo das crianças. Num pronunciamento em Roma, o Papa afirmou que os direitos da criança podem ser resumidos num só: o de ser amada. Os adultos de amanhã são as crianças de hoje. Ignorar esse fato é comprometer o futuro da criança e o da sociedade. Em 86, João Paulo II fez outro dos grandes gestos do seu pontificado. Lançou um apelo por uma trégua universal, uma parada simbólica dos conflitos armados em todo o mundo. E na cidade de Assis, terra de São Francisco, padroeiro da Itália, Karol Wojtyła reuniu líderes religiosos de todo o mundo para rezar pela paz. Ali se encontraram católicos e muçulmanos, budistas, hindus, zoroastrinos, sikhs, shintoístas, israelitas e representantes de religiões tradicionais africanas e nativas das Américas. Os líderes reunidos em Assis representavam 4 bilhões de fiéis de 65 religiões e seitas. O desafio da paz transcende as diferenças religiosas, afirmou o Papa. O Papa acredita que tem a missão de levar a todos os povos da Terra a mensagem de fé, justiça social, disciplina e dogma da Igreja Católica. Os muros do Vaticano se tornaram pequenos para João Paulo II. Ele parece ter um encontro marcado com todos os que querem ouvir o Evangelho. Si registra nel Perù, dice ancora, il Signore della vita. Dizem que o mundo se transformou no púlpito de Karol Wojtyła. Por isso, o Papa ganhou mais um apelido: Maratonista de Deus. João Paulo II não parou de peregrinar nem diante de dificuldades como as que enfrentou na visita ao Chile, em 87. Mais de 700 mil pessoas assistiam à missa rezada pelo Papa em Santiago, quando a polícia atacou estudantes que protestavam contra o governo do general Pinochet. O gás lacrimogênio, jogado pelos policiais, chegou ao altar. Com os olhos vermelhos e a garganta ardendo, João Paulo II mal conseguia falar. A grande vitalidade de Karol Wojtyła sempre surpreendeu os que o conheceram pessoalmente. Ele encantou o mundo com o gesto que se tornou sua marca registrada: se abaixar para deixar o solo dos países que visitava. Cada vez mais, os problemas de saúde impedem o Papa de repetir gestos como esse. Para ele, seria difícil, por exemplo, subir desta vez, como fez em 80, a rampa da favela do Vidigal. Nos últimos anos, o Papa tem dado sinais de uma crescente fraqueza física. Mesmo assim, continua a viajar, sustentado por uma extraordinária força de vontade. Muitos acham que o Papa nunca se recuperou totalmente do atentado de maio de 81. Na Praça de São Pedro,
João Paulo II foi atingido por 2 tiros disparados pelo turco Ali Agha. Perdeu 60% do sangue por causa de uma hemorragia interna e teve 55 centímetros dos intestinos retirados. Foi operado 3 vezes em apenas 4 meses. Num gesto inesperado, João Paulo II visitou Ali Agha na prisão e o perdoou. Em 91, quando esteve no Brasil pela segunda vez, os sinais de cansaço já eram bem visíveis na fisionomia do Papa. Em julho do ano seguinte, ele surpreendeu os fiéis reunidos na Praça de São Pedro, pedindo que rezassem por ele. Foi internado e operado de um tumor no intestino. O Vaticano anunciou depois que tudo estava bem, desmentindo as notícias de que o Papa tinha câncer. Em 93, João Paulo II fraturou o ombro numa queda. Em outra queda, desta vez no banheiro, em 94, o Papa fraturou o fêmur e teve de andar de bengala. Em 95, durante visita às Filipinas, foi amparado por um auxiliar. Jornalistas do Vaticano dizem que o Papa sofre curtos períodos de desmaio. Alguns acham que Wojtyła tem um tumor que está aumentando aos poucos. No ano passado, João Paulo II foi operado do apêndice após sentir fortes dores na barriga. Chegou-se a pensar que fosse um tumor no intestino. O Papa também pode estar sofrendo do mal de Parkinson. Suas mãos tremem, especialmente a esquerda. Apesar de todos esses problemas, João Paulo II mantém um ritmo de trabalho inacreditável para um homem de quase 80 anos e nessas condições de saúde. Em 95, o Papa desmentiu boatos de que poderia abdicar. Afirmou que ficará à frente da igreja enquanto Deus quiser. As doenças não diminuíram a atração que o Papa exerce sobre as pessoas. Desde os primeiros dias como Papa, Karol Wojtyła conquistou o povo com maneiras risonhas e simples. Ele fala com espontaneidade. Karol Wojtyła é o Papa da era das comunicações globais. Talvez por ter sido um ator, compreendeu como nenhum outro sumo pontífice o valor dos gestos. A cobertura que os meios de comunicação dão ao Papa é maior do que a que recebe qualquer outro chefe de Estado. O atual Papa, já há vários anos, é uma figura extremamente carismática. Evidentemente que ele tem estratégias, orientações. Ele, como representante da igreja, ele, sem dúvida nenhuma, é muito bem informado a respeito de cada lugar que ele vai, quais as características do momento naquele país e assim por diante. Agora, ele tem um talento natural para se comunicar, para impor sua presença, né? João Paulo II percorreu até agora quase 1 milhão de quilômetros, fez mais de 2.000 discursos e teve quase 700 encontros com presidentes, primeiros ministros e outras personalidades. Em fevereiro, o presidente Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth tiveram uma audiência com João Paulo II. No encontro, o Papa falou das injustiças sociais do Brasil. A justa distribuição da riqueza seja um fato sempre mais abrangente para cobrir as distâncias entre pobres e ricos. Karol Wojtyła mostrou que não teme a polêmica. Contra o interesse dos Estados Unidos, condenou várias vezes a Guerra do Golfo. Encontrou-se com Fidel Castro e marcou para o início do ano que vem uma visita a Cuba. Estabeleceu relações diplomáticas com Israel e recebeu no Vaticano o líder da OLP, Yasser Arafat. Com a viagem à Polônia, em 79, foi o primeiro Papa a ir a um país comunista. Conversou com Ronald Reagan e com Mikhail Gorbachev, quando o líder soviético ensaiava os primeiros passos da perestroika. Foi também um dos raros chefes de Estado a visitar o general Pinochet na residência oficial em Santiago do Chile. Na Argentina, o Papa não recebeu as mães da Praça de Maio, cujos filhos foram assassinados pela ditadura militar. Na África do Sul, condenou o racismo.
Para João Paulo II, a divulgação da fé católica passa pela beatificação e canonização de mártires. Ele acha que a criação de novos beatos e santos estimula o surgimento de vocações para o sacerdócio. Em visita à Coreia do Sul, João Paulo II celebrou uma missa solene, onde declarou santos 103 mártires coreanos, mortos nos séculos XVIII e XIX. Pela primeira vez desde a Idade Média, uma canonização era anunciada fora do Vaticano. João Paulo II beatificou 3 brasileiros: Padre Anchieta, Irmã Faustina e Madre Paulina. O Brasil precisa de santos. Carlos Chagas viaja no avião do Papa e revela: João Paulo II está preocupado com a reforma agrária. Milhares de fiéis vão para as ruas saudar a chegada do Papa da Conciliação. Outras notícias desta quinta-feira. Os 5 médicos que morreram na queda de um avião no Sul iam buscar órgãos para transplantes. E a lei que proíbe os jovens de fazer tatuagem e colocar brincos pelo corpo provoca muita polêmica em São Paulo. O Jornal da Manchete está começando. Oferecimento Corsa Wagon, motor sério, espaço fora do sério. VASP, pelo 3º ano consecutivo, a empresa aérea mais pontual do Brasil. Só o cliente real tem Real Master, isso é importante. Anticoncepcionais. João Paulo II, no Rio, abre o 2º encontro mundial das famílias. Mas o Papa, que está voando agora para o Brasil, continua portador dos grandes valores universais. Ele é um dos principais adversários do neoliberalismo exacerbado. Ele é contra o lucro pelo lucro, o lucro que não dá qualidade de vida ao trabalhador. Ele tem falado e vai falar no Brasil contra pessoas e nações que fazem do lucro o seu único objetivo, que não dividem a riqueza. Vai falar também da dívida externa dos países do terceiro mundo. Vai falar da necessidade de um combate total ao desemprego. O Papa não aceita que o desemprego seja estrutural e obrigatório. O Papa é um homem de surpresas. É bem possível que nesses pronunciamentos que fará a partir de hoje no Brasil, ele traga alguma coisa nova para nós e, quem sabe, até para a própria igreja. Vamos aguardar. Nas 11h30 do voo entre Roma e o Rio, João Paulo II conversou com os 50 jornalistas que o acompanharam. Falou da importância da reconciliação e da solidariedade entre as diversas camadas da sociedade e exortou as nações ricas a cuidarem das nações sufocadas pela pobreza e pela dívida externa. Mas continuou implacável em sua condenação ao aborto, ao divórcio e ao uso de anticoncepcionais. Manifestou-se também contra a ordenação de mulheres no sacerdócio e disse temer a desagregação da família. O Papa respondeu a 10 perguntas falando em francês, inglês, italiano e português. A indagação dos jornalistas brasileiros se falaria no Brasil sobre nossos problemas sociais, ele se antecipou e disse: vocês conhecem muito bem os problemas sociais brasileiros, inclusive o da reforma agrária, inclusive o problema dos sem terra. Ele disse que esse problema afeta direta e indiretamente a família. João Paulo II também se manifestou sobre os massacres na Argélia. Ele disse que uma intervenção humanitária seria bastante necessária, pode ser tentada. Ele disse que isso, o terrorismo, afeta o próprio mundo muçulmano. Em Brasília, o comércio praticamente parou para assistir pela TV a chegada do Papa João Paulo II. Para muitos católicos, a chegada do Papa João Paulo II ao Brasil foi virtual. Nas ruas e nos shoppings, dezenas de pessoas pararam diante da televisão para acompanhar os primeiros momentos do Papa no Rio. Dentro das lojas, os vendedores quase não tiveram o que fazer.
todas as atenções se voltaram para os televisores sintonizados com a fé dos católicos. E é exatamente a fé que consegue fazer deste um momento especial e de grande emoção, mesmo para quem está assim, a quilômetros de distância, em frente a um aparelho de TV. Não tem barreira para a fé. A fé é acima de qualquer coisa. A vibração é outra, né? Na televisão a gente já se emociona, mas não é a mesma coisa. O milagre da televisão é muito importante, né? Se assim não fosse, as pessoas não estariam aqui acompanhando a chegada do Papa diretamente com imagens vindas do Rio de Janeiro, né? É claro que muita gente gostaria de estar na cidade maravilhosa recebendo de perto as bênçãos do Papa. Não é o caso do seu Justiniano. Aposentado, ele saiu de casa para acompanhar nesta loja a chegada de João Paulo II. Viu tudo de camarote, só que pela TV. E mesmo assim, se considera um privilegiado. Muito bom, muito bonito. Eu vi o avião descer, chegar devagarzinho, né? Aquela multidão aproximar, os recepcionistas, né? As autoridades. Não deixa de não ser muito bom. Para mim é gratificante. Daqui a pouco, a peregrina mais velha do Brasil chega ao Rio para ver o Papa. E a seguir, morre em São Paulo o ator Thales Panchacon. Oferecimento. Médicos num desastre aéreo no Chapecó. Os médicos foram buscar órgãos de um doador acidentado para cirurgias de transplante. O avião caiu ontem à noite a 1 quilômetro da pista do aeroporto de Chapecó, quando se preparava para a aterrissagem. O aparelho pertencia ao governo do estado e transportava 2 pilotos e 5 médicos que iriam recolher órgãos para transplantes. Desembarcou no aeroporto Santos Dumont acompanhada de uma equipe médica, por um padre e uma freira. Com um estado de saúde que inspira cuidados, ela fez a viagem toda nesta maca. De ambulância, seguiu para o Hospital da Beneficência Portuguesa, na zona sul da cidade. No quarto, cercada pela atenção dos médicos e do carinho da amiga Bernadette, ela é a peregrina mais idosa que veio ao Rio ver o Papa. E trouxe até um presente. Agora, mais do que nunca, Dona Maria do Carmo aguarda ansiosa pela realização do maior dos sonhos dela, ficar pertinho de João Paulo II e receber das mãos dele a comunhão. Com muita dificuldade em falar, ela tenta, através de gestos, explicar que está pronta para viver a experiência mais emocionante da vida dela. Feliz para nós, para todos.